Boa noite, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, vocês que já estão, vocês que vão entrar depois, que vão assistir depois. Eu me chamo Jamile Guimarães, sou psicóloga clínica. Tenho esse espaço aqui de despertamento das mulheres para o autocuidado, para o autoamor e para a autorresponsabilidade. Neste mês de homenagem às mulheres, eu trouxe a proposta de trazer mulheres verdadeiras, mulheres com experiências únicas e que elas sobreviveram e venceram um período adverso em que elas se encontraram. Nós começamos com a querida psicóloga clínica Ellen Koppke, que trouxe um período com uma luta que ela teve com câncer de mama e que ela venceu, e ela nos trouxe todas as habilidades que ela descobriu e usou para vencer este tempo. Logo em seguida, nós tivemos também a empreendedora psicanalista Shirley Caminha, que uma bênção, assim. Ela trouxe todo o conteúdo sobre o poder do autoconhecimento. Depois nós viemos com a querida Bárbara Gisele, que sofreu um câncer na cabeça e também passou todo o processo e hoje está aí uma empreendedora linda. Se você não viu, volta lá no IGTV e vai assistindo, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua vida, cada uma das lives que foram realizadas este mês. Tivemos também a Jussi, empreendedora, que também sofreu um câncer e venceu este câncer, hoje também está aí lutando, batalhando. Ela venceu o câncer, mas está lutando pela vida e está aí despertando outras mulheres para o autocuidado, para o autoamor, para a esperança. E hoje, fechando o nosso mês, com a querida, também guerreira, também vencedora, também sobrevivente, que tem uma história assim impactante e que também tem como propósito de vida despertar outras mulheres para estar cuidando de si, se protegendo em luta contra o feminicídio, contra todo tipo de violência contra a mulher. A nossa querida Isabela Conde já está até aqui, já chegou, deixa eu estar convidando ela para estar conosco. Para nós compartilhar conosco essa história que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Já enviei o convite, Isabelle. Pronto. Deixa eu consertar aqui um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Que bom. Seja muito bem-vinda, Isabelle. Muito bem-vinda mesmo. É uma honra para mim tê-la conosco aqui nesse espaço, nesse lugar de empoderamento da mulher, de despertamento das mulheres para o autocuidado, de trazer mulheres com vivência que aprenderam a lidar com a adversidade e que têm uma história para compartilhar e um despertamento para causar em todas aquelas que assistem, que vão assistir depois e que com certeza serão impactadas também com a sua vivência, tá bom? Seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade. Obrigada pelo convite, né, quero agradecer. E fico muito feliz por você ser uma das mulheres que se preocupam, né, abordando, trazendo esse sobre ressignificação. O seu áudio não está saindo. Não. Olha aí Agora se agora melhorou. melhorou. Agora eu estou Pronto, te ouvindo, sim. eu vou voltar a agradecer então. Quero agradecer a você pelo convite, agradecer a todos que estão aqui presentes na live, N, Bárbara, Mini. É importante, meninas e meninos. Obrigada, Tiago. Que a gente, como cidadão, não só como mulher, né? A gente, como cidadão, ele inclui os dois gêneros, se importar com o outro. Porque diante de tudo que a gente está vendo aí nessa pandemia, e a gente se depara com tantos absurdos e onde a mulher não é vista nem é valorizada da forma que deveria ser valorizada em uma situação adversa que é o feminicídio, e o Brasil se encontra hoje no quinto lugar no mundo onde ocorre mais feminicídio. Então é Que muito importante triste. estar falando sobre essas mulheres que conseguem se superar, né, que conseguem se reinventar, e está trazendo também aqui, como você me convidou, eu acredito que por esse motivo, né, porque eu fui vítima de tentativa de feminicídio e consegui me ressignificar após o ocorrido comigo. Então eu acredito que esses exemplos e essas motivações, e essas lembranças, não, as pessoas perguntam, dói em você, Isabela, falar disso? Não,
não dói, porque para mim é como se fosse uma missão estar aqui, alertando outras mulheres sobre os sinais que podem levar a própria mulher à morte. Muitas mulheres eu consegui ajudar com o meu depoimento, e assim eu faço aí até quando Deus permite. Isabelle, que bom que você aceitou o convite, que bom que Isabela. você conseguiu, Isabela, conseguiu trabalhar esse momento adverso, ressignificar e hoje está aí para cuidar de outras mulheres, para despertar para elas observarem os sinais e os sintomas. E agora eu deixo o caminho aberto para você trazer o contexto que você vivenciou e a mensagem que você quer estar compartilhando com as mulheres, não só desse canal, mas todas aquelas que acessarem esta live, serem impactadas, tocadas e despertadas para mudar de atitude, para entender que há esperança, que há uma nova forma de fazer e que sempre há novos caminhos e que o alto amor precisa ser cativado, cultivado e semeado, para que primeiro ela se ame, para depois se dispor a amar o outro, mas tem que ter o alto amor. E aí eu deixo o caminho aberto para você estar aí compartilhando conosco a mensagem que você quer trazer da sua vivência. Deixa eu só puxar a cadeira aqui. Ai, agora melhorou bem a cadeira que estava ali. Primeiro, é importante a gente ressaltar que nós mulheres somos o que a gente quiser ser, né? Eu vim de família pobre, né? Onde meus pais, eu sou a filha caçula de 6 irmãos, então eu sempre tive na minha determinação de vida, mesmo vivendo em condições muito pobres mesmo, de que eu queria ter uma condição melhor, que eu queria proporcionar um conforto melhor para os meus pais, que eu queria ter um conforto melhor para mim. E batalhei para isso, sabe? Eu estudava um turno, trabalhava o outro, até que eu consegui foi realizar meu sonho, que era ter meu nível superior. Escolhi fisioterapia, então, por eu não ter muita base, devido ao meu ritmo escolar, vim de escola pública, além de vir de escola pública, eu trabalhava, estudava à noite, então, por mais que eu fosse uma menina, sempre fui muito esforçada, nunca fui de tomar notas baixas, mas a gente não quer comparar que o ensino não é o mesmo, mas tem condições sim de a gente chegar em algum lugar se a gente quiser. E assim eu fiz. Eu vim de escola pública e graças a Deus cursei, fiz minha pós-graduação, escolhi, né, onde eu queria trabalhar depois de formada. Cheguei a ter uma jornada de 3 escalas de hospital, né, ter minha própria empresa e eu constituí essa Isabela. E aí, quando eu me deparei em 28 de fevereiro com uma tentativa de feminicídio, veio muita. Ô, Marcos, seja bem-vindo, Irva. Veio muita coisa na minha cabeça, sabe, Jamile? Uma das coisas que veio foi esse impacto de alguém determinar que vai tirar a minha vida naquele momento pelo simples fato de eu não querer estar mais com ele. Então, assim, você escolhe ser a protagonista da sua vida. Eu achei legal esse termo que Marcos usou hoje nos stories dele, eu inclusive postei. Eu escolhi ser a protagonista da minha vida. Eu escolhi trabalhar, eu escolhi batalhar, eu escolhi ter minha profissão. Não foi fácil para mim. Eu tinha uma filha, eu engravidei com 19 anos. Criei minha filha sozinha, eu tenho 38 anos, minha filha tem 18. Então, com 37 anos, eu caí nessa cilada da vida, que foi me envolver com esse homem e ele simplesmente me idealizar como mulher para a vida dele. E depois, quando ele viu que eu não queria mais, porque eu caí, né, na minha percepção de que ele não era um homem para mim, e como sempre eu escolhi ser a protagonista da minha história, eu falei, não, eu não quero, eu vou tentar terminar. Por mais difícil que fosse para mim, eu ia levar aquilo até onde eu conseguisse alcançar meu objetivo, que era terminar com ele. Só que eu sou muito, eu sou canceriana, eu sou muito sensível. Então, assim, eu nunca faço nada que possa machucar uma pessoa. Minha dificuldade maior era dizer um não. Mas, assim, era algo que eu estava confrontando com a Isabela protagonista, onde ela não determinava mais quem eram os amigos dela, onde ela estava afastada da própria família dela, onde ela estava afastada do próprio trabalho dela. Ele me manipulava de um jeito que eu confundia cuidado com amor. Eu falava, meu Deus, ele me ama tanto, ele cuida tanto de mim. Mas era cuidado
para preservar o objetivo dele, que era me seduzir. Então, ele ia nos pontos onde eu era mais falha. Tipo, eu tinha um excesso de carga de trabalho muito grande, que vocês psicólogas até falam, né? Que tudo bem que a gente quer ser a Mulher Maravilha, fazer mil coisas, mas tem que ter o limite para tudo, até porque a gente termina exigindo uma jornada muito extensiva para a gente que pode trazer consequências depois. Então, eu tinha essa concepção, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que dar 48 horas, eu tenho que dar 60 horas, porque eu tenho que pagar meu carro, porque meu apartamento. Eu tinha isso na minha mente. E ele via essa mulher aguerrida que eu era. E ele, por outro lado, era formado em jornalismo, mas não trabalhava e queria, tipo assim, ter um envolvimento mais sério comigo, porque viu que eu tinha uma base, eu tinha meu apartamento, eu tinha meu carro, eu tinha minha vida. Então ele queria muito ter um relacionamento mais sério. E eu ficava incentivando ele a construir as coisas dele. Eu falei, por que você não faz um curso de radialista? Eu sempre querendo ajudar, coloquei ele no cursinho, fiz várias coisas. Só que nada ia, porque é da pessoa, é da personalidade. A gente tenta mudar o outro, mas o outro só muda quando ele quer se mudar. Então, para ele era muito fácil viver um relacionamento comigo, ser sustentado pelos pais dele e ficar me iludindo, dizendo que queria mudar, que era porque ele não tinha oportunidade, nananã. E chegou um ponto que depois de 2 anos eu percebi que aquilo era só ilusão. E que era ele mesmo que não queria mudar. E se eu quisesse continuar naquela relação, eu ia estar tapando o sol com a peneira e engolir aqueles sapos. Como eu sempre fui uma mulher muito determinada, eu falei, não quero. Eu tentei ajudar, fiz isso, fiz aquilo, ele não tá tentando se ajudar, não vai ser eu que vou segurar ele no colo, né? Então agora em diante eu vou terminar essa relação e vou viver sozinha para minha vida, seguir minha vida com minha filha. Só que ele não aceitou bem isso, porque ele era muito narcisista mesmo, ele tinha um ego muito elevado. Por ele ser um rapaz jovem, um rapaz bonito, né, fisicamente, ele era muito galanteador, muito de palavras. Ele nunca teve o processo de rejeição, sabe? Ele sempre achou que ele poderia conquistar todo mundo. Então, para ele era um absurdo ser deixado. Tanto é que foi um dos argumentos que ele usou no dia que ele estava vendo, né, os outros dois integrantes me matar praticamente, e ele falou que estava fazendo aquilo porque eu não gostava dele e que queria terminar com ele, que ele não era otário para aceitar aquilo, não, como se aquilo fosse um absurdo para ele, uma mulher querer terminar com ele. Então, ele planejou toda a minha morte, né? Quem acompanhou minha história sabe. Na verdade, nesse dia 28 de fevereiro, eu emprestei o meu carro para ele já uma semana terminada com ele. Mas como eu sou uma pessoa de coração, né? Tenho um coração muito bom, ele usou o argumento de que a mãe ia precisar ir no médico e eu emprestei o carro para ele. Quando eu emprestei o carro para ele, no acordo de ele me buscar em casa, ou me buscar em casa, eu buscar ele em casa, e depois ele me deixava no hospital e ele ia me buscar no final do período, que era o que acontecia diariamente. Né, que as pessoas perguntam por que você emprestou o carro para ele? Aí eu digo, gente, eu sempre emprestava. Eu não era uma pessoa assim de fazer questão das coisas. Quando eu namorava com ele, meu carro ficava praticamente na mão dele o dia todo, porque minha jornada era extensa, eu passava o dia inteiro no hospital. E como eu confiava nele, eu dizia, não, ele está resolvendo as coisas dele, o trabalho dele era autônomo, e ele precisa mais do carro do que eu, que fica com o carro parado. Então eu tinha essa flexibilidade. Até que nesse dia eu emprestei o carro. Oi, Ricardo, Arara, tudo bom? Ruth. Então eu emprestei esse carro e fui questionada, fui revitimizada, né? Por várias pessoas da sociedade questionando, porque a gente é questionado o tempo todo. Você é vítima, mas o tempo todo você é questionada e revitimizada. É por isso que as pessoas que sofrem agressão têm dificuldade de falar, têm dificuldade de se expor, porque elas têm medo do que vem. Só que eu, por ser uma mulher que sempre tive na minha mente a pessoa que eu sou, né, a pessoa que eu construí, eu fui muito forte em aceitar todas as perguntas, todas as críticas, tudo que vinha, eu tinha a minha concepção de vida, de falar. Eu não tenho culpa de eu ter confiado nele e ele traiu a confiança, sabe? No início até eu me questionava, Jamila. Eu falava assim, meu Deus, o que eu fiz para esse homem fazer uma crueldade tão grande comigo? Porque foi um ato de muita crueldade, foram 68 facadas, foi espancamento, foi enforcamento, foi me jogar numa ribanceira. Era um ato de muito ódio, muita ira. Então eu me questionei quando eu
estava me recuperando, toda machucada, cheia de pontos, sem a metade do couro cabeludo, né? Minha estética totalmente comprometida, meu físico, meu psicológico, e eu comecei a questionar a mim mesmo: o que foi, Senhor? O que eu fiz, meu Deus, precisando fazer isso? E depois de muito eu me entender, de muito eu conversar, de muito eu fazer minha terapia, a terapeuta disse para mim uma frase que eu nunca esqueço, né? Eu não tenho culpa de ele ser a pessoa que ele é, né? Eu não tenho culpa, é ele que é o errado. A gente não pode estar se culpando nem se perguntando. Não existe justificativa no mundo que passe o pano, né, no que essa pessoa fez. Então, por mais que as pessoas me perguntem: você perdoou ele? Assim, raiva no coração eu nunca tive. Eu não desejo para ele o que eu passei. Mas nem longe. Eu não desejo de jeito nenhum, Jamile. Porque foi muito sofrimento. Foram 40 minutos de agressão dentro do meu veículo, onde 2 homens se importavam para cima de mim, com toda a ira possível, parecendo que eu era um bicho que estava querendo me matar de qualquer jeito. E até que eu não aguentei mais de tanta agressão. E aí foi quando eu decidi morta e ele me jogou na ribanceira, que vem aquele outro processo, né? Que eu consegui sair da ribanceira, consegui ajuda. E assim eu venho ressignificando a minha vida. Então, a parte do acidente foi algo que eu digo na minha concepção, eu falo acidente, mas não foi acidente, gente. Foi tentativa mesmo de morte, foi tentativa de feminicídio, é algo sério, é algo grave. Eu construí essa palavra na minha mente para suavizar um pouco o que aconteceu comigo. E a gente vai tentando, né? E você que é psicóloga, acho que sabe mais do que eu sobre isso. A gente vai tentando argumentos para abordar uma coisa que foi tão cruel. Então, para mim, isso me fez eu acordar para um mundo que eu não tinha muita noção, sabe? Eu vivia muito assim preocupada em trabalhar, estudar, criar minha filha, fazer minhas obrigações com a minha família, mas eu nunca achei que uma pessoa fosse capaz de me matar. Nunca. Não passou na minha mente isso. Porque para mim, para alguém fazer um ato tão cruel desse, eu como sociedade que ainda não tinha a concepção que eu tenho hoje, eu achava que eu tinha que machucar a pessoa, que eu tinha que agredir, ou que eu tinha que fazer o mesmo. Na minha concepção antiga. E hoje eu vejo que nada no mundo justifica isso. Até porque eu nunca desejei a morte de Fábio, mesmo ele tendo a tentativa de me matar, sabe? Então, no meu coração não cabe isso. Meu coração não cabe desejar a morte dele. Então, é coisa de pessoas cruéis. Então, para mim, é como se eu hoje acordasse, como se hoje eu dissesse assim a você: existe pessoas ruins no mundo. Existe. E eu não tinha essa concepção. Eu andava meio que vivendo meu mundinho, sabe? Eu andava dentro da minha caixinha. E hoje eu tenho certeza que a gente precisa sair da caixinha. A gente precisa acordar, precisa fazer o que você está fazendo, sabe? Fazer as lives, chamando as pessoas, mostrando que é possível se ressignificar, mostrando que problemas existem, mas nem porque problemas existem a gente tem que ficar em casa chorando. Então a gente precisa mostrar para a sociedade que o mundo não é uma caixinha, que a gente não veio no mundo para viver no País das Maravilhas e que a gente não vive só. Então, isso me fez eu dar uma levantada. E assim, primeiro eu queria rebuscar a Isabela que eu tinha construído. Eu cadei a Isabela, que trabalhava no Santa Isabel, que trabalhava na faculdade do Jorge, que chegava em casa mesmo cansada, ia cozinhar, ia arrumar a casa, ia levar o cachorro para passear. Cadê essa Isabela? Essa Isabela estava em cima de uma cama, toda arrebentada, cheia de pontos, com esperança de perder a vista direita totalmente. E eu falava: não posso, é nessa Isabela que eu conheço, nessa Isabela que está em cima da cama aqui. Eu quero buscar aquela Isabela lá que eu tô sentindo falta. Aquela Isabela que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Então eu depositei, eu digo assim, já, toda a energia que eu tinha para minha reabilitação, sabe? Eu vendi o meu carro, eu usei o dinheiro do meu carro para me cuidar. Eu fiz as minhas cirurgias do rosto, né, do olho, fiz 2. Eu não me preocupei com o financeiro, assim, as pessoas... eu fiquei 8 meses afastada, então eu não me preocupei com cartão de crédito, com condomínio, nada disso. Eu só me preocupava com minha reabilitação. Falei: depois que eu estiver boa, tudo isso eu vou resolver. Mas agora, primeiro sou eu. Porque se eu tivesse mobília, não ia ficar tudo aí. Então, agora em diante, vai ser eu aqui para voltar a ser eu, para poder ter força para fazer alguma coisa na minha vida. E aí eu fiz isso. E eu tinha que fazer isso não só por mim, sabe?
Primeiro, eu fiz por mim porque eu queria muito, e depois eu fiz pela minha família. Minha mãe chorava toda hora que me via. Ela não tinha a força que eu tinha, sabe? De olhar pra mim, de eu ler a Bíblia e dizer eu vou ficar boa. Minha mãe achava que eu não ia ficar boa. Ela chorava, ela ficava dizendo o que fizeram com minha filha, meu Deus do céu. E ela não queria mais sair, ela ficava com medo de tudo. Ela não queria que eu fosse na esquina comprar um pão, porque ela achava que alguém ia me matar. Então, eu tive que lidar com tudo isso, entendeu, Jamile? Entendeu, gente? Paula, seja bem-vinda. Então, eu falei, eu tenho que ser forte, porque eu tenho que mostrar para minha família que eu vou conseguir. E assim eu fiz. Eu fui e fui me cuidando, ia fazer minha fisioterapia, ia para reabilitação. Muitas pessoas me ajudaram no Instagram, né? As pessoas me incentivaram, me apoiaram. E eu, ao mesmo tempo, lutava por justiça para que os outros dois integrantes fossem presos também, para eu ter meu alívio, meu livre-arbítrio de ir e vir, né? E eu queria muito voltar a trabalhar, eu queria testar a minha deficiência, né? Porque eu fiquei com deficiência visual, eu perdi 85% da minha visão do olho direito, uma perda definitiva. Então, como é que eu ia lidar? Como é que eu ia voltar a ser essa Isabela que eu queria resgatar lá? A Isabela que nasceu lá no nome da Jamaralina, que trabalhava e que fazia mil coisas. Como é que eu ia resgatar ela, sendo que agora ela tinha uma deficiência visual? Então eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu vou conseguir mexer nos ventiladores mecânicos de novo? Será que eu vou conseguir dar SN, ficar a noite toda dentro do UTI? Eu comecei a dizer, eu tenho que testar isso, eu tenho que ficar boa para testar. E quando eu voltei para dar plantão, minha coordenadora falou a primeira coisa, Bela, você não acha melhor você mudar de setor, não? Aí eu, ai meu Deus, ela vai querer mudar de setor. Eu não quero mudar de setor, eu quero muito ficar onde eu estou. E aí eu pedi a ela uma chance, me deu uma chance. Se você vê que eu não estou seguindo o que a instituição quer, ou se eu perceber também que eu não estou correspondendo com o trabalho, porque a gente trabalha com vida, né? Eu sou fisioterapeuta respiratória, eu trabalho com pacientes intubados, pacientes graves. Então, é muita responsabilidade. Eu vou ter, se você me conhece, conhece minha ética profissional, eu vou conversar e a gente vai chegar no determinador comum de que eu preciso mudar de setor. Mas aí, para minha surpresa, eu comecei a me desenvolver muito, mas muito bem no meu setor. E nada que eu fazia, eu deixei de fazer. Eu tinha algumas. As pessoas me perguntam, não é possível, você tem? Tinha, claro. Eu não fico no computador evoluindo até tarde da noite, como eu fazia antes, eu tenho um horário para evoluir. Se eu não consigo evoluir até meia-noite, eu espero das 6 da manhã para terminar as evoluções, porque eu forço muito a minha vista. Entendeu? Eu tento agilizar o meu trabalho o máximo possível, porque se tiver uma intercorrência, eu estou alerta, eu não estou com a vista tão cansada. Então, tudo isso a gente vai, eu digo assim, balançando e driblando os obstáculos, sabe, da vida, mas eu não desisti. Eu continuei fazendo tudo que eu tinha que fazer na UTI. Não sobrecarreguei meus colegas, porque às vezes você usa da deficiência, né, para sobrecarregar o outro. Ah, porque a Isabela é deficiente. Não, eu me comporto igual. Eu chego no mesmo horário que todo mundo, eu saio no mesmo horário que todo mundo. Se tiver que dobrar, eu dobro. Se tiver que fazer qualquer coisa, eu faço. A única limitação que eu tive agora foi a restrição do óculos na Covid. Então, eu comecei a trabalhar no Covid. E aí, como eu fiquei com essa perda visual, fiquei com glaucoma, minha pressão ocular subiu muito. E aí, minha médica pediu para que eu saísse do Covid por conta dos EPIs que eu tinha que usar por muito tempo, embaçava muito minha vista, e eu tinha que forçar mais, além do face shield, do óculos, e aí eu tive que sair. Então, eu dou um plantão ou outro esporadicamente, mas por conta desse glaucoma que eu fiquei e essa deficiência visual. Mas no mais, o resto tudo eu consegui fazer, gente. O que eu acho muito interessante você trazer foi um pouco do preconceito institucional que você sofreu, o preconceito interno que está no ser humano de ainda ter, eu coloco isso como coragem de questionar, de revitimizar-se, de não ter a sensibilidade de ver o processo que foi sofrido e ainda usar de maldade nas falas, que eu acho isso terrível no ser humano, né? Poxa, foi uma evidência muito gritante o que houve. Então não tem o que revitimizar. Não, foi uma fatalidade, foi algo que foi assim, adverso, que a Isabelle vivenciou. Culpa de Isabelle não, a maldade está no outro. Mas hoje Isabelle pega todo esse montante, ressignifica e diz, eu consigo.
Eu tive uma grande oportunidade e eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou me retrabalhar, eu vou manejar as minhas dificuldades e vou em busca daquilo que eu ainda tenho para conquistar. E isso é maravilhoso, a forma como você se desdobrou. Eu sei que a rede de apoio, família, amigo, trabalho, o próprio cuidado integral, que foi a terapia, a fisioterapia que você fez, o investimento que você fez primeiro em si, de se resgatar, de se concretizar e correr atrás da vida. E hoje você está aí despertando outras mulheres para dizer: a vida não acabou pelo momento de adversidade que você passou. Você pode lutar para viver dias de alegria. Isso não é um decreto para a sua vida. Isso é um desafio para você continuar vivendo. Isso, com certeza, porque a gente não pode, Jamile, se permitir morrer em vida, entendeu? Se Deus, né, que eu acredito, por mais que eu diga a você que na época eu fazia arte marcial, então me ajudou muito a sair do golpe do mata-leão, por saber que eu sabia lutar, judô e jiu-jitsu, me deu aquela segurança emocional de que eu poderia ganhar tempo para pelo menos entender o que estava acontecendo comigo. E quando eu levei o pensamento a Deus, eu falei: meu Deus, é muito cruel a forma que eu estou, não é determinada a palavra, sentenciada. Eu fui sentenciada a morrer aqui hoje por esses homens dentro do meu carro, com golpes, com espancamento, com facadas. Eles me sentenciaram a isso. Então eu falei: Deus, me ajude a não sofrer na mão desses homens, por tudo que eu construí até hoje, pela pessoa que eu acho que eu sou. Se eu não sou digna disso, me perdoe, mas não me deixe. Eu tinha uma fé muito grande, não tenho. E aí, naquele momento, a minha fé me deixou mais forte, sabe, Jamil? Eu não sentia as facadas mais. Eu sentia os golpes, eu sentia os socos, eu sentia o enforcamento, eu me defendia o tempo todo, eu articulava o que eu poderia fazer. Eu tentei sair do carro por 2 vezes, não consegui. Até que Deus usou a minha sabedoria, né, da minha área de saúde, para me proteger. Faça apneia, finge que morreu, não é isso que eles querem. Pare de argumentar com eles, porque eu tentava convencê-los. Até aquele momento, eu acreditava na capacidade humana de não ser tão ruim. Não, gente, eles não são tão ruins. Eu vou falar aqui a pessoa que eu sou, vou relembrar Fábio, o que eu fiz por ele, vou relembrar Fábio, quem sou eu, quem é minha família, como minha família vai sofrer, como até ele mesmo vai sofrer com tudo isso que ele fez. Se alguém souber que foi ele que me matou, ele vai ser preso. Então tudo isso eu falava para ele na hora. E ele não despertava assim nele nenhum tipo de sentimento, sabe? Ele se manteve o tempo todo frio. E aquela frieza me fez eu dar um estalo assim dentro de mim e dizer: pare, você já tá morrendo. Eu já me sentia fraca. Então você tá argumentando com o seu assassino e ele não vai parar de te agredir. Ele não dava uma trégua, entendeu? Ele não parava em momento nenhum. Eles me agrediam, me agrediam, me agrediam. Foram o caminho todo me agredindo e eu o tempo todo tentando convencê-los a parar. Até que eu, nesse despertar, de onde eu ouvi dele dizendo assim, ele disse assim: certifique que ela tá morta antes de tirar o corpo dela do carro. Não quero que faça nada fora do carro. Conclua tudo dentro do carro. Aí eu falei: eu não tô morrendo, não tô me sentindo meu coração parando. Eu me sentia forte por dentro, sabe? Então eu falei assim: então eu tenho que fingir que morri. Então, eu incorporei esse personagem de que tinha morrido. E isso me ajudou a salvar minha vida. Mas eu não incorporei isso sozinha. A minha fé, a ressignificação de tudo que Deus quis mostrar para a ação dele na minha vida naquele dia foi algo surpreendente. Eu sou fisioterapeuta, trabalho em UTI, mas eu não consigo explicar uma pessoa tomar 68 facadas enormes, com várias lesões, e fazer a apneia. Como é que consegue? Me diga aí. Como é que consegue toda lesionada daquele jeito? A primeira coisa que acontece é a frequência cardíaca da gente ir para lá para cima. O corpo tenta compensar. E eles acreditaram que eu tinha morrido. Fábio acreditou tanto que eu tinha morrido, meu amigo, que ele foi ao hospital.
ele foi ao hospital consolar a minha família. Só por esse motivo, porque hoje eu acompanho outras mulheres, eu percebo que ele continua preso porque a gente conseguiu fazer esse flagrante. Ele tinha certeza que ele tinha me matado, o crime foi algo muito cruel. Na cabeça dele, dos outros integrantes, era impossível eu estar viva. Quando o segundo integrante foi preso, sabe o que ele disse ao vivo? Essa menina é coisa de Deus mesmo, porque nunca a gente ia imaginar que ela ia estar viva. Para você ter ideia do nível que foi as agressões. Então, assim, o mínimo que eu poderia fazer, sabe, por retribuição a Deus, era resgatar essa Isabela que eu tinha construído e me ressignificar. Então, além de me resgatar, eu comecei a sair da caixa, a tentar ajudar outras mulheres que sofrem abuso, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, e mostrar para elas que não precisa que ocorra o ciclo da violência para que chegue ao feminicídio. Porque muitas se enganam em relação a isso. Porque, no meu caso, eu nunca fui agredida fisicamente, nem sequer verbalmente. E olha de onde partiu toda a manipulação, toda a projeção que ele fez. Ele planejou um mês a minha morte. Né? Que tipo de pessoa planeja um mês a morte de uma pessoa, dizendo que gosta, tentando atrair, tentando estar próximo? Imagine o tipo de pessoa que a gente tem aí nesse mundo. Então a gente tem que estar atento aos sinais, né? Às vezes a gente romantiza a violência. Uma vez eu conversando com uma seguidora, ela fez assim, mas ele não me agride não, ele só jogou o prato de comida no chão. Mas ele não agride não, ele só, sem querer, ele fechou a porta e apertou minha mão na hora que eu estava entrando no banheiro. Então, elas não conseguem identificar o que é a agressão. E a gente, eu não digo elas não, eu sou uma mulher que, né, estudei, fiz pós-graduação, tenho um nível superior, tudo, e eu não tinha noção de que vivia violência. Eu não tinha noção que era violência psicológica ele dizer que eu não ia sair com minhas amigas, porque minhas amigas era isso, era aquilo. Que eu tinha que ficar em casa porque eu já tinha trabalhado demais. Que ele tinha que ter todas as senhas dos meus aparelhos telefônicos, de Facebook, de Instagram, de tudo. Então, eu achava isso natural. Eu achava isso, eu romantizava isso. Então, onde isso pode levar, né? Isso é muito interessante, você trazer esse romantismo da violência. Porque teve uma frase que você falou assim, eu achava que era cuidado comigo, um excesso de cuidado. Mas na verdade era uma manipulação exercida de uma forma intencional para provocar esse ego, né? Na verdade não é provocar, para alimentar o ego dele. E muitas mulheres sofrem essa manipulação, essa escravidão, essa invasão, esse controle e confundem com o cuidado. Meninas, estejam atentas. O cuidado é libertador, tem que ser troca, tem que ser respeito, respeitar o seu espaço, respeitar o seu tempo, respeitar o seu corpo, respeitar os seus limites. Ah, é porque é meu esposo, tem que ter ato sexual sempre. Não, se você não estiver bem, não quiser, você pode dizer não. É um direito seu. O diálogo, a relação precisa ter um limite, que é o respeito. Se não há o respeito, olhe direitinho, examine. E o tempo de namoro ele é muito, muito denunciador. Porque no namoro é que começa. Isso. Eu No dizia assim, o namoro. namoro é a fase de você ver se você vai se separar ou não no futuro. Isso. Porque se Se aí você tem vê... muitas ainda que falam assim, quando casar eu conserto, não vai nessa. Não consegue Quando casar, não cai nessa. Se tá namorando e já tá tendo essas invasões, pensa direitinho. Com certeza. Não é? Porque a gente não tem capacidade de mudar o outro, não, gente. O outro Não. só muda se ele quisesse mudar. E às vezes, mesmo ele querendo, tem uma dificuldade muito grande, né? Porque envolve personalidade, envolve raízes ancestrais, família, base, né? Tem muita influência no comportamento e na personalidade do ser humano. Então você não vai mudar muita coisa. Eu tinha uma amiga minha que ela estava se envolvendo com um rapaz e ela veio conversar comigo. E esse rapaz tinha uns 45 anos de idade, aí morava com os pais,
tudo isso. E aí ela falou pra mim, Isabela, porque isso? Eu falei, gente, ele nunca casou, nunca se falei, às vezes não se identificou com alguém, mas é muito estranho. Observe o comportamento dele, como é com os pais. Porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade de desmamar. Se ele tem 45, passaram várias outras mulheres na vida dele, ele não conseguiu isso. Você acha que se ele não procurar ajuda, você que vai conseguir? Cuidado, viu? Pra você não cair na cilada. Então a gente tem que estar observando essas coisas, porque a gente tem que tentar cair fora, eu digo assim, cair fora antes que seja tarde demais. Porque esses distúrbios psicológicos, gente, não tem muito a ver com tempo, não, sabe? Eu digo assim a você, Jamile, eu acho que eu não escaparia de uma cilada dessa que tá dormindo comigo. Primeiro, pela minha personalidade, a qualquer momento que ele me pedisse ajuda ou que ele precisasse de mim, eu ia cair na cilada porque eu ia ajudar. Então, ele estava determinado já a fazer isso. E eu ia cair. E segundo, eu já tinha aquela visão, eu conheço ele há 2 anos, não tem isso, é 2 anos, é 4, é 5, é um mês. A gente viu lá no meu condomínio, agora, recentemente, uma mulher foi morta com seu filho, envenenada pelo namorado que conheceu há um mês. Inclusive, ele era policial, trabalhou na Ronda Maria da Penha. Já tinha histórico dele de usar substâncias, insulina em uma ex-namorada. Já tinha ocorrência disso. E a gente tem o quê? A gente tem falha na justiça. A gente não tem uma notificação, vamos dizer assim, eficaz. As pessoas, a sociedade encobre muita coisa. Então, essa mulher, essa coitada que conheceu ele há um mês, porque ela morreu. Ele matou ela e matou o filho dela de 5 anos. Eu vi o corpo saindo de lá. E pude acompanhar toda a história dela, porque eu fiquei chocada com tudo que aconteceu. Então, assim, era um relacionamento de um mês. O cara, ele disse antes de se suicidar, que ele se suicidou depois, que ele tinha um problema na caixinha dele, tinha alguma coisa na cabeça dele que estava quebrada já há algum tempo. É brincadeira. Já há algum tempo alguma coisa está quebrada dentro de mim. Então, quantas mulheres ele não já agrediu? Mas eu culpo isso só ele? Não, eu culpo isso a nossa banalização da violência. A nossa banalização da sociedade em relação à violência contra a mulher. A mulher, gente, por mais que a gente tente, vamos dizer assim, ter igualdade de gênero, mas fisiologicamente nós somos diferentes. Eu sei judô, sei jiu-jitsu, eu sei, mas eu nunca vou pegar uma luta corporal com um homem do nada. Eu posso usar a minha arte marcial para me proteger, mas para eu lutar com um homem eu posso perder, porque ele tem outro tipo de fisiologia, ele tem outros hormônios, ele tem outro tipo de resistência, entendeu? Eu não sou nenhuma faixa preta, então a gente tem que aprender a conhecer nossas limitações, saber onde a gente vai, sabe? Conhecer quem somos nós. E os homens também têm que se conscientizar que mulher, ela tem um sexo totalmente desfavorável fisiologicamente em relação ao homem. Isso é Constituição. Né? A gente luta por igualdade de gênero, em direitos iguais, por espaço, por direito de trabalho, por respeito. É isso que a gente luta. Mas a gente não luta para estar matando ninguém pela rua, não, para estar agredindo ninguém por aí. Isso tem que ser abolido da sociedade. Esse despertamento é muito necessário porque, assim, nós somos mães também, mas temos filhos. Então, essa instrução ao filho, essa questão também dinâmica, educacional em casa. Por exemplo, eu tenho um casal. Então, meu filho também lava prato. Meu filho também aprendeu a fazer comida. Meu filho também arruma a casa. Então, essa questão não é só a mulher que faz. Não, o homem também precisa colaborar porque faz parte da casa. Está integrado na casa. Então, também instruir aos filhos de que, assim, olha, do respeito, porque você veio de uma mulher, você nasceu de uma mulher, então respeite o lugar de onde você veio primeiro. Então, essa sensibilidade aos homens, do amor, do respeito à mulher, do cuidado à mulher. Com certeza, Jamila. Isso aí a gente tem que mudar na própria casa, como você falou, né? A gente tem que mudar dentro de casa já. Mas, assim, além disso, a gente tem que entender outra questão.
Porque você cria seu filho, né? Eu criei minha filha. Mas a gente tem que entender que 53% das mulheres hoje é chefe de família. Então, essas mulheres, ela tem tempo de estar em casa educando seus filhos estão sendo educados aonde? Na rua, na creche, né? E sozinhos, pela televisão, pela internet. Tem que mudar o contexto geral para que a gente não coloque a carga somente na família. Porque as famílias hoje estão totalmente desestruturadas. Hoje a família é eu digo assim, um projeto de luxo. Você tem uma família consolidada. E a gente tem que lidar com essa realidade. É uma realidade que está ali, não podemos mudar isso. Ah, Isabela, você queria mudar o que aconteceu na sua vida? Não queria mudar. Né? Tem que ser assim, eu fiz a minha parte, assim eu vou viver. Eu não posso estar muito por algo que não aconteceu. Eu tenho que dar o melhor de mim. E essa questão de a gente falar de machismo e falar de família, a gente tem que lembrar que a maioria da sociedade vive em família. As mães estão na rua trabalhando e seus filhos estão na escola, estão em casa, estão sozinhos. Então a gente tem que procurar outros tipos de meio também para estar orientando e mudando essa questão do machismo, essas coisas, para que ela venha respeitar o próximo, de maneira geral, sabe? Levantar a bandeira mesmo da transformação da sociedade, cada um fazendo a sua parte, estimular, insistentemente promover essa transformação de mente, transformação de consciência, transformação de princípios também, né? Resgatar o amor, o respeito ao próximo, independente se é homem, se é mulher, seja qual for a sua escolha, mas é um ser humano que está ali e merece respeito, porque tem uma vida ali sendo representada. Tem algumas pessoas assim que estavam perguntando sobre... Teve uma situação, eu sei que todo o contexto, toda a situação foi bem impactante, mas teve uma situação também que quando você conseguiu subir da ribanceira, você teve um encontro com um rapaz do caminhão que não te deu acolhimento. Como é que foi isso? Se você puder trazer, porque as pessoas perguntam assim, mas ainda teve uma rejeição de ver a situação em que estava e não houve esse acolhimento neste momento, ainda vendo a situação em que estava a Isabela? Eu sempre digo nas minhas palestras, que Deus me mostrou naquele dia os dois lados da moeda, né? Primeiro eu vivi aquele mundo na caixinha, aí eu saí da caixinha quando eu vi que a pessoa que eu mais confiava e que eu prestei meu carro e que eu queria o bem, estava tentando me matar. Deu um choque tão grande. E aí eu me alertei, meu Deus, eu tenho que salvar pelo menos os meus. Se pelo menos alguém encontrar meu corpo, vai chegar ao assassino. E aí eu livro minha família desse homem. Depois disso, com esse chamado, assim, eu pensei, eu preciso falar que foi ele. Eu sei que eu estou fraca, eu sei que talvez eu não consiga sobreviver, mas ao menos falar o nome dele, parar um carro desse aqui, me dê força, assim, eu queria simplesmente me dê força para eu continuar em pé. Eu sei que está difícil, mas eu tenho que ter força. E nessa de pedir, de tentar parar um carro, de tentar parar outro, um caminhoneiro viu que eu quase ia ser atropelada por um ônibus que estava passando. Eu me joguei praticamente na frente do ônibus. Mas o ônibus era grandão, ele desviou e eu também não quis fazer muito esforço para não perder meu resto de energia que eu tinha. Então foi o seguinte, quando ele parou, que ele diminuiu a velocidade, eu me joguei em cima do caminhão dele. Falei, aqui é menor, vou tentar ver se eu consigo falar para ele. E aí, quando eu me joguei em cima do caminhão dele, eu reuni o restinho de força que eu tinha e fui até a lateral do caminhão. Eu me pendurei, Jamile, na porta, porque eu fiquei com medo de ele arrastar o carro, tipo, eu estar do lado e ele não me dar ouvidos, porque muita gente já não estava me dando ouvidos. Eu tava me sentindo, às vezes eu olhava assim e falava, será que eu tô viva? Aquele negócio de filme, né? Se eu olhasse no corpo, tá aqui no chão e eu tô achando que eu tô viva. Porque eu ficava abismada como ninguém me ajudava. Aí eu falei, peraí, eu vou falar pra ele aqui. E aí eu parei, subi no caminhão, me joguei, atravessei praticamente o meu corpo dentro da janela. Falei pra ele, moço, pelo amor de Deus, me ajude. Em um minuto, eu contei minha vida pro homem toda. Repeti o nome de Fábio o tempo inteiro. Fábio Barbosa Vieira. Foi ele que fez isso comigo. Ele me jogou naquela ribanceira ali, moço. Ele tentou me matar. Tinha ele mais dois homens lá no meu carro. Meu carro é tal, tal, tal. Minha filha, o homem ficou estatalado me olhando. Não dizia nada. E eu querendo uma reação do homem, né?
moço, pelo amor de Deus, uma filha para criar. Minha filha tem 17 anos, me ajude. E aí ele, moça, eu não posso te ajudar. Como é que eu vou justificar a senhora morta aqui dentro do meu carro? E aí eu falei, meu Deus, eu contei tudo para ele. Ele não tá me ajudando. Quem mais vai me ajudar? Mas ninguém. E quando eu perdi essa crença, essa esperança, Jamile, foi quando eu perdi o resto de toda a força que eu tinha. Quando desci daquele caminhão, eu falei, eu vou cair aqui e vou ver um carro passar por cima de mim. Eu vi, que absurdo, meu pai, me ajude. Eu não posso cair aqui. E aí eu fui me cambaleando mesmo, até o acostamento, e lá eu caí. Então, assim, eu desacreditei na humanidade. Eu falei assim, meu Deus, a humanidade já está perdida. Porque há poucos tempos antes, eu tinha lido uma passagem da Bíblia onde dizia que a iniquidade está tão grande na Terra que as pessoas iam ver o sofrimento do outro e não iam se importar. E nessa passagem tinha uma criança no chão, né, que tinha caído de bicicleta, a mãe do lado, e todo mundo tirando foto e dando risada. Aí eu lembrei daquela frase, lembrei daquela imagem, eu falei, realmente, não tem mais jeito. Eu, pelo menos, já falei o nome dele. Eu quero ir embora, eu quero que você venha me buscar nesse lugar, me resgate. Eu acredito que essa vida não é só isso aqui, me tire daqui, eu não aguento mais. Eu já ficava com medo de comer viva, porque eu não tinha mais força para levantar. Passa tanta coisa na sua cabeça, sabe? Passa muita coisa na cabeça. Fica meio que a mente, as pessoas, Isabela, você lembra de tudo isso? Lembro. Minha mente ficou a mil, eu lembro de todos os detalhes. Quando a perícia foi no local, que viu o lugar que eu caí, que viu tudo, as marcas de sangue onde eu disse que caí, tudo direitinho. Eles falaram, meu Deus, mas ela tem uma memória. Ela foi realmente até o meio da pista, ela foi e voltou. E, incrivelmente, eu lembrei de tudo. E eu fiquei muito lúcida. Eu não tinha força em membros inferiores, eu não tinha força em braço. Mas eu tinha uma mente totalmente acelerada. E aí eu comecei a orar, pedir para que Deus me explicasse mesmo, pela minha família, que já tinha os meus avós, tio que a gente próximo, que eles ficassem guardando meu corpo até chegar a minha hora de ir. Então eu fiquei naquela vibe de querer já ir embora, já não cuidar mais, mas ao mesmo tempo eu balançava meus dedos rezando, porque eu testei todos os meus membros e nada mexia mais, mas meu dedo da mão direita mexia, porque da esquerda não mexia, porque minha mão abriu toda, né? Minha mão abriu de ponta a ponta, porque eu usei minhas duas mãos como escudo. Eu botava uma mão atrás da outra e botava no meu pescoço, para ele não atingir minhas artérias rápido, entendeu? Então eu selei minha mão, eu não tinha mais medo. Eu deixava ele bater no meu crânio, sabe? Então eu não tinha medo, eu usava o que eu podia pra me defender. E foi quando o casal ficou assim. E aí, esse casal, o marido, ficou com ele no chão. Aí a morte, acho que uma mulher estava A sua voz está sumindo. E aí, melhorou? É porque a mão fica Agora batendo melhorou. embaixo. É porque eu tô em outro lugar onde eu não faço a minha live, aí tô sem meu pedestal. Mas agora melhorou bastante. Agora saiu, tá bem nítido. Então, assim, Deus me mostrou que ele é um Deus do impossível, porque, tipo assim, eu tava no chão, eu já tinha tentado ajuda com um monte de gente, ninguém tinha me ajudado, e ali no chão, esse casal passa, vê meu corpo no chão, volta na contramão, naquele CIA, que é uma BR, voltou na contramão, parou do meu lado, outro casal parou, e ele chamava moça, moça, e eu ainda em pânico, Jamila, você deve explicar melhor isso. Quando eu via a voz de pessoas, eu já não achava mais que era ajuda, eu já achava que era alguém para querer me fazer mal, sabe, me matar. Já achava que era eles que percebeu que eu ainda estava viva e queria voltar. E aí eu comecei a gritar, não me mate não, me deixa eu morrer aqui sozinha, me deixa eu ficar sozinha. Porque tudo para mim era mais libertador do que estar com eles. Tanto é que quando eles me jogaram naquela ribanceira, eu fiquei quietinha, minha filha. Eles arrastaram pelo braço, meu corpo abria em pedra, mas eu fiquei na minha, não dei um pio, porque tudo pra mim era melhor do que morrer na mão deles. Porque eu já vinha sofrendo dentro daquele carro há um tempo e não morria. Então eu falei, me deixa eu morrer sozinha do que eu ficar lembrando desses monstros, porque como é que eu vou parar? De que forma meu coração vai parar? Até quando eu vou sentir, eu vou aguentar isso, sabe? E aí foi quando
esse casal se aproximou, começou a chamar moça, moça, e eu gritando, ele, calma, 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 a gente vai te ajudar. E aí deu como Você tapou a voz. tapou, Agora ficou melhorou? bom. É, Melhorou. amor, tá pegando. E aí eu contei minha história pra eles ligaram pra SAMU imediatamente. Na verdade, quando ele viu meu corpo, ele já ligou pra SAMU. Só que como era quinta-feira de carnaval, a SAMU não atendeu. Disse, eles chegaram a falar, mas a SAMU não chegava. E aí passou uma viatura, coitados, eles desesperados, tentou parar a viatura, não conseguiu parar a viatura, até que esse outro casal que tinha parado tinha o telefone da Via Bahia, que era próximo do lugar onde eu fui jogada. Eu fui jogada no CIA Aeroporto, na altura ali do Fudic. Do outro lado da rua tem uma Via Bahia. Então, assim, até nisso, né, eu tive sorte. E aí a Via Bahia chegou, e eu, quando eu cheguei na emergência do subúrbio, o relato foi o seguinte, que se eu tivesse chegado há 5 minutos atrás, eu estava morta, porque minha hemoglobina estava muito baixa, eu tinha perdido muito sangue, eu estava chocada. E aí eu passei por 2 processos cirúrgicos de urgência, né? Além do processo de correção de todas as lesões, das lesões das veias que foram rompidas. Graças a Deus não foi nenhuma artéria rompida. Eu tive essa inteligência de segurar bem meu pescoço, isso me ajudou muito, né? Meus braços, meu corpo todo, estava todo, minhas costas, foram feitos através do centro cirúrgico, porque eram muitas lesões. Foram 68 facadas de lesões com pontos. Então, assim, as pessoas me perguntam, mas Isabela, foram realmente 68 facadas? Eu falei, as facadas que levaram mais de 15 a 20 pontos. Os cortes leves que não levaram os pontos, eles nem contaram. Esse relatório veio do cirurgião da equipe de cirurgia de lá dentro do cirúrgico. Então, a agressividade foi muito grande, sabe? E aí, é... e aí foi isso, entendeu, Jamile? Eu, nesse momento, tive essa oportunidade de ter os dois lados. Ver o lado da pessoa que não me ajudou por receio, que eu até entendo, né? Na verdade, eu entendi hoje. Hoje eu entendo. Talvez se eu tivesse medo, eu parava mais adiante, eu esperava essa moto passar. Ele não entrou em Mas contato com você depois? ele entrou, sim, mas O eu não consegui. caminhoneiro? Sim, na verdade, foi tão estranho assim, porque parecia que eu estava vivendo uma novela. Quando eu Uhum. comecei a me recuperar um pouquinho, meu Instagram ficou aberto. E aí me entraram em contato comigo um grupo de jovens que tinha passado no local onde eu fui jogada. E o relato da menina era choro, ela chorava muito. E ela dizia: eu vi o seu corpo saindo do matagal. E eu falei para meus amigos: tem um corpo saindo ali, é uma mulher. Para, vamos ajudar ela, porque ela estava indo para esses encontros de jovens de carnaval, que aluga sítio, essas coisas de igreja. Eles eram todos de uma igreja. E aí ela disse, quando falou isso pros amigos, que nada, você tá maluca, tá vendo coisa. Aí disse que quando ele diminuiu a velocidade, que viu que tava andando assim, cambaleando, aí disse que eles amigos, vixe, é verdade, é isso mesmo. Mas eles não pararam para me ajudar. Então ela também ficou com a consciência pesada, me pediu 1000 desculpas. Disse que, tipo, ela tinha essa dívida na certa com Deus. Eu falei ela que ela não se preocupasse com isso, que isso não era dívida, porque eu acredito que Deus sabia o meu momento, sabia quem ia me resgatar, que tudo estava preparado. Então eu tive que ajudar até ela em relação a isso, porque ela ficou muito chocada com tudo depois da minha história, sabe? Mas assim, eu conversei muito com ela e graças a Deus ela aceitou direitinho. E o caminhoneiro, ele foi até o Hospital Santa Isabel, né? E ele perguntou lá se eu já tinha voltado a trabalhar, acho que foi uns 6 meses depois do acidente. E aí uma menina da higienização falou que não, ela não voltou ainda. Aí ele deu o telefone para ela, eu fui o caminhoneiro que não pôde ajudar ela, mas peça a ela 1000 desculpas, diga a ela que eu estava com o caminhão da empresa e que por isso que eu fiquei com receio, mas que eu chamei a SAMU sim, e nananana, e pediu 1000 desculpas e pediu para que eu entrasse em contato. Só que essa menina, ela perdeu o telefone dele na roupa privativa dela. E aí eu fiquei sem contato de novo. Mas assim, no meu coraçãozinho, tem pelo menos assim, que realmente existiu essa história. Realmente eu não estava louca, não.
sabe? E que ele viu que eu, né, poderia salvar uma vida e que, graças a Deus salvou essa vida. E é isso, minha família. Deus me mostrou tudo. É o que eu digo a você. Tudo que eu falei, todas as minhas lembranças vinham em prova depois. De pessoas que me procuraram, da perícia, de tudo. Então foi tudo assim, muito, muito milagre. Sinceramente, eu não tenho outra explicação para dar para isso, não. Muito milagre. Verdade. Mas eu gostaria de... Tem muita gente falando assim que esse conteúdo deveria ser mais aflorado, né? Eu entendo isso, que é necessária essa conscientização sobre o feminicídio, sobre a questão dos abusos, sobre a questão da manipulação, todo o processo de ciclo de violência. É necessário conscientizar melhor e cada vez mais e sempre bater nessa tecla para que as mulheres estejam despertadas, acordadas, para que tipo de cuidado eu quero e os limites que eu preciso dar e a maturidade necessária para se relacionar. Esse autoconhecimento promove essa autoproteção também, de saber as suas vulnerabilidades e que os abusadores têm essa inclinação de pesquisar para ver qual é o ponto fraco, para poder acionar os gatilhos que podem favorecer essa entrega. E aí ele capturar a presa para poder exercer o ego. Então é um movimento assim, que a gente olha e pensa, é desumano, não é uma questão de caráter, é uma questão de complexidade do ser humano, mas que bom que você sobreviveu e que bom que você se dispôs a estar compartilhando isso, que você continuou a se cuidar, fazendo a terapia, fazendo a sua busca interna, o seu fortalecimento como mulher para estar também despertando outras mulheres. Que bom que essas pessoas envolvidas estão cumprindo pena, que permaneçam no lugar e que busquem tratamento também para ser transformadas numa pessoa melhor e poder vivenciar tempos diferentes. Aquelas pessoas que se envolveram de forma mediana, o caminhoneiro, o motociclista com a mulher, que recebam uma carga de cada um, né, pela atitude, pelo arrependimento, e que possam ser transformados também. E que a sua vida siga esse propósito de cuidar de si, cuidar do outro, despertar mulheres, e que você seja muito usada na sociedade para estar despertando outras mulheres. Que a sua história, que eu sei, é triste você ter vivido isso. Eu gostaria que você não tivesse vivido, que mulher nenhuma vivesse isso, que isso não fosse um assunto a ser discutido, não porque não é necessário, mas porque não existisse. Mas infelizmente aconteceu. E o que nós podemos fazer é despertar outras mulheres para que elas não venham cair nas ciladas, para que elas não venham fechar o ciclo e depois tornar a abrir, mas que elas venham se cuidar, se respeitar, se amar e entender que, olha, sempre há uma oportunidade de sair. Sempre há. Busque ajuda, uma rede de apoio, busque outras mulheres, se conecte e busque fortalecimento para você conseguir sair. Você merece sair. Existe sempre uma esperança e uma segunda oportunidade, tá bom? E eu gostaria que você deixasse mensagem para as mulheres que estão conosco, aquelas que vão assistir depois. Muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigado mesmo por aceitar o convite, por se dispor a compartilhar conosco, com o nosso público, a sua história, a sua sobrevivência e a sua luta. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para elas, para nós e para mim também, para estar fortalecendo nosso alto amor. É isso. A minha mensagem é o seguinte. Como eu disse a vocês, eu acordei, me ressignifiquei de uma forma muito cruel. Eu precisei sentir na minha pele, sabe? Na veia, a dor de você ser agredida, a dor de você ser violentada, tanto psicologicamente como fisicamente, como a sua própria vida indo embora. Você desejar a sua morte porque você está sofrendo ou porque você acha que não tem mais jeito, é muito cruel. Porque você, quando constitui sua vida, como eu constituí a minha, quando você deixa laços aqui, você pensa em tudo isso. Então, eu pensava muito na minha família, no amor que eu tenho pela minha filha. Então, a gente não precisa deixar que isso ocorra com a irmã nossa, sabe? Com a amiga, com a prima, ou até com a gente mesmo, para a gente se mobilizar. Eu não digo só mulheres se mobilizar, não. Tem muitos homens que me perguntam, você desistiu do homem? Eu falei, não desisti, não.
Porque eu sei que tem homens bons ainda. Eu fui casada há 15 anos antes desse relacionamento e vivi um relacionamento muito saudável em relação a isso. Nunca fui violentada, nunca teve nada disso na minha vida. Mas em relação a nosso quantitativo de mulher ser tão grande e a gente tem um impasse entre as mulheres, que é a própria rivalidade feminina, sabe? Então isso dificulta o avanço das mulheres. A gente não está aqui, gente, para competir, como eu disse anteriormente, com o homem, mas para garantir respeito ao nosso espaço. Como é que a gente vai garantir respeito se a gente mesmo não se une nos momentos que tem que se unir? Que eu acredito que teria que ser sempre, sabe? Uma tá levantando a outra, uma tá dando espaço para a outra. Como é que vai ter mudança se a gente sabe do mundo que a gente está vivendo hoje, de quanto é difícil você criar seus filhos, de quanto é difícil uma mulher assumir diversas jornadas, Jamile. Eu digo a você assim, eu trabalho na rua, eu trabalho em casa, cuidando da minha casa, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para ficar direto. Então eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que fazer minha comida para levar para o trabalho, eu tenho que fazer mil coisas. Eu sou uma mulher que assume diversas jornadas e eu acredito que tem várias mulheres aqui que fazem a mesma coisa. Então a gente já tem uma sobrecarga muito grande, já tem uma sobrecarga de cobrança também da sociedade muito grande, porque a mulher tem que estar bem, tem que estar ótima esteticamente. Então, assim, claro que a gente precisa trabalhar nossa autoestima, a gente tem que ter isso por nós, mas não porque a sociedade cobra isso, ou a gente como mulher está ali vitimizando outra mulher porque você se acha ou que você sente que é melhor do que o outro. Isso não pode acontecer. Então a gente tem que ajudar outra mulher. Não é crítica você chamar um amigo e dizer vamos fazer uma corrida porque você está acima do seu peso. Não é parar de achar que tudo é crítica, parar de achar que tudo é a mulher errada. Ah, o que é que ela fez? Ah, ela estava com a sorte curta, por isso que o cara bateu nela, entendeu? Então tem que acabar com isso. A própria mulher tem que entender que a outra mulher precisa sim do seu apoio, precisa sim disso para se fortalecer. E a gente já sabe que o corporativismo existe, né, masculino, e isso faz com que os homens sejam mais unidos em relação à conquista. Eu digo assim, o homem tem o poder da caneta, porque a gente, mulher, é vergonhoso dizer que né, a Assembleia só tem 10 mulheres para 53 homens. E aí a gente não é criada, Jamile, para desbravar. para assumir cargos maiores, porque a gente acha que não, isso é de homem. A gente tem essa concepção machista, sabe? A gente deixa ser dominada pelo machismo. E o machismo, muitas vezes, usa nossas causas. Não são todos, mas a maioria dos homens que estão no poder, eles dão risada da nossa cara. A feminista, a feministazinha. Não é feministazinha, gente. É pessoas que querem direitos iguais, querem ter que parar de estar lutando tanto para conseguir um espaço na sociedade, sendo que você é ser humano também. E a gente depende dessa união para mudar esse conceito, sabe? E desse envolvimento da mulher em outras questões. Eu só consegui ter esse envolvimento depois do que aconteceu comigo. Porque eu não sabia nem o que era a incidência de quantas mulheres eram violentadas num dia. Porque eu não me preocupava com isso. Eu precisou que acontecesse comigo para eu me preocupar. Então a gente não deixe, meninas, chegar na porta. Não deixe, não use esse exemplo, né? Como foi comigo. Não queira nunca que isso aconteça com vocês. Mas se preocupem sim com o que acontece na sociedade e vamos sim tentar mudar isso que está acontecendo. Que é um absurdo. A gente está sendo comparado com o Afeganistão, com outros países onde mata mulheres hoje como se mata um mosquito. Então tá na hora de acabar isso. O 5º país no mundo inteiro que mais mata mulher, pelo simples fato de a mulher ser mulher. É isso. Que absurdo, né? Que absurdo. Então vamos levantar a bandeira da sororidade, vamos quebrar os paradigmas e os tabus de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim a polícia, mete o SAMU. É a família do homem e a família da mulher. Quando o homem mata uma mulher, ele destrói 2 famílias. Quando a gente pensa assim, a gente pensa que a gente talvez não esteja fazendo mal a ele, não. A gente está fazendo até bem. Porque imagina, ele vai matar, pode ter consequências para ele também. E aí? É uma vida, né? É uma vida, é uma alma, é uma família, é uma sociedade, é uma representatividade, é uma geração, porque também tem filhos. Então marca um todo. E esse movimento de violência precisa ser paralisado, precisa ser dissolvido. E a questão da sororidade, a questão do amor, das mãos dadas e do fortalecimento das mulheres, para que nós venhamos viver dias melhores. Beijo no seu coração, muito obrigado mesmo, viu? Que você venha
prosperar e que você venha continuar nessa recuperação sua, tá bom? Amém, amém. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada da mesmo. live. Reproduzam aí a live, ajude um amigo que está vivendo um relacionamento abusivo, porque o homem também sofre um relacionamento abusivo. Sim. Vamos sair desses relacionamentos abusivos. A psicóloga aí, ó, não tem pessoa melhor. Vamos juntas. Beijo no coração. Obrigada.